Era o terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, e as sombras da noite começavam a se estender sobre Jerusalém. No horizonte emergia uma ameaça iminente. O Império da Babilônia, liderado pelo temido Nabucodonosor, que avançava com determinação para subjugar a cidade. Os portões de Jerusalém não resistiram ao assalto. O templo foi profanado e seus tesouros pilhados. Dentre os cativos estava Daniel, um jovem cujo destino prometia alterar os rumos da história. Na corte de Babilônia, Daniel e outros nobres de Judá foram submersos em um ambiente totalmente estrangeiro, desafiados a adaptar-se e a sobreviver. O regime babilônico tentou impor-lhes uma nova língua e costumes, visando apagar suas identidades passadas. Daniel, renomeado Beltesazar, e seus amigos enfrentaram o desafio de manter suas crenças em meio à opulência e ao poder de um império que buscava transformá-los em símbolos de sua conquista. Os jovens, apesar de estarem fisicamente subjugados, recusaram-se a ceder completamente, especialmente quando pressionados a consumir alimentos proibidos por suas tradições. Esta narrativa vai além da trajetória de exilados ou da vida de um profeta. As visões de Daniel, repletas de enigmas sobre o futuro, indicam que ele pode ter vislumbrado eventos muito além de sua época, possivelmente tocando até mesmo nossos dias. Este relato não é apenas sobre dominação e resistência. É uma reflexão sobre como a fé e a perseverança podem triunfar sobre adversidades imensas. As profecias de Daniel, seladas por eras, ainda ressoam, desafiando-nos a decifrar e compreender os sinais dos tempos, sugerindo que as lições do passado são eternamente pertinentes ao presente e ao futuro. Não foi apenas pela força das armas que Babilônia dominou, mas também pela conquista das mentes. O rei Nabucodonosor decretou: "Tragam-me os mais inteligentes, os mais fortes, os mais versados em todos os ramos do saber. Eles virão ao palácio, serão instruídos na sabedoria babilônica e esquecerão seus deuses e seus costumes. Eles aprenderão nossa língua e servirão ao meu reino." Assim, jovens imaculados, príncipes e nobres de Israel foram arrancados de suas terras, forçados a atravessar o deserto, deixando para trás seus lares, suas famílias, tudo o que conheciam. Dentre eles, Misael e Azarias eram notáveis. Ignoravam os desafios futuros, mas uma certeza tinham: mesmo em terra estranha, permaneceriam leais ao seu Deus. A jornada até Babilônia foi exaustiva e a poeira do deserto manchou seus rostos. Ao chegarem, o que viram foi além de qualquer expectativa. Torres reluzentes, templos grandiosos, jardins suspensos. A cidade não era apenas a sede de um império, mas um símbolo de poder absoluto. Lá, os jovens de Judá deveriam absorver os costumes, a língua, a sabedoria babilônica. Mais que ensiná-los, Babilônia queria transformá-los. Uma das primeiras alterações foi em suas identidades. Não mais seriam chamados Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Seus nomes hebraicos, que evocavam um Deus agora distante, foram substituídos por nomes babilônicos, em honra aos deuses babilônicos. Daniel foi renomeado Belar, Ananias tornou-se Sadraque, Misael foi chamado Mesaque, e Azarias passou a ser Abednego. Com isso, Babilônia tentava apagar sua fé, fazendo-os esquecer quem eram. Ainda assim, não se limitou a alterar seus nomes. Ofereceu-lhes um novo estilo de vida, com mesas repletas de iguarias do palácio, assados requintados e vinho em taças douradas. Porém, Daniel resistiu. O aroma da comida era tentador, com carnes bem temperadas e especiarias exóticas. No entanto, uma voz interna o advertia: "Não faças isso. Os pratos do rei são consagrados aos seus deuses."
Mais que nutrição, aceitar a comida significava adotar a cultura babilônica, submeter-se ao seu domínio. Daniel então aproximou-se do chefe dos eunucos com um pedido simples: permita-nos comer apenas vegetais e beber somente água por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos jovens que se alimentaram das iguarias do rei. O chefe dos eunucos, temendo que o rei percebesse uma possível fraqueza, hesitou, mas acabou cedendo. 10 dias depois, Daniel e seus amigos foram avaliados. Pareciam mais saudáveis do que aqueles que haviam consumido as iguarias reais. Não só sua saúde era melhor, como suas mentes estavam mais lúcidas, suas forças preservadas. Não precisaram das iguarias babilônicas. O Deus de Israel os havia sustentado. Com o tempo, Daniel e seus amigos ganharam conhecimento e sabedoria, superando em 10 vezes a erudição dos sábios babilônicos. Daniel e seus amigos eram reconhecidos por sua sabedoria, superando os magos e astrólogos do rei Nabucodonosor, o mais poderoso monarca da terra. Certo dia, um sonho perturbador assolou o rei, deixando-o inquieto. Nem o esplendor de seu vasto império, nem a glória de Babilônia podiam acalmá-lo. Ele pressentia que o sonho carregava um significado profundo, algo crucial que precisava entender, mas que escapava à compreensão de todos. Nabucodonosor convocou então seus sábios, astrólogos e adivinhos, exigindo que lhe revelassem o significado do sonho. Os magos de Babilônia foram levados à sua presença, esperando que o rei compartilhasse seu sonho para que pudessem interpretá-lo. No entanto, o rei desafiou-os com um pedido incomum. Não só queria a interpretação, como também exigia que lhe contassem o sonho em si, algo que apenas um verdadeiramente sábio poderia fazer. Os astrólogos trocaram olhares perplexos, pois nunca antes uma tal exigência lhes fora imposta. Um dos magos então tentou persuadir o rei: ó rei, que vives para sempre, revela-nos o sonho e te daremos a interpretação. Mas Nabucodonosor respondeu severamente: se falharem em me contar tanto o sonho quanto sua interpretação, serão todos executados. Se conseguirem, contudo, serão grandemente honrados e recompensados. Os magos argumentaram que apenas os deuses poderiam desvendar tal mistério. Irado, o rei decretou a morte de todos os sábios de Babilônia, incluindo Daniel entre os condenados. Ao saber do decreto, Daniel ficou profundamente entristecido, não apenas pela injustiça, mas também pela iminência de sua execução. Com a vida dos sábios pendurada por um fio, Daniel buscou seus amigos e juntos oraram por uma revelação divina. Naquela noite, em uma visão, o mistério foi desvendado a Daniel. Na manhã seguinte, Daniel foi apresentado a Nabucodonosor. Nem os sábios, nem os astrólogos, nem os mágicos podem revelar o que pedes, disse ele ao rei. Mas existe um Deus nos céus que desvenda os mistérios. Daniel então revelou o sonho do rei e sua interpretação. O monarca vira uma imensa estátua, majestosa, com a cabeça de ouro puro, braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés parte de ferro e parte de barro. Ao final da visão, uma montanha atingiu a estátua nos pés e a grandiosa imagem desintegrou-se. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro transformaram-se em pó, enquanto a pedra que destruiu a estátua tornou-se uma grande montanha que preencheu toda a terra, simbolizando um reino eterno que jamais seria destruído. Tu és a cabeça. De ouro, disse Daniel a Nabucodonosor. Teu império é glorioso e forte, sem rival. No entanto, após ti surgirão outros reinos, cada um inferior ao anterior, até que um reino final, dividido e frágil, emergirá. Mas, eventualmente, Deus estabelecerá um reino eterno que nunca será destruído.
um reino que não transitará de povo para povo. Daniel prosseguiu, explicando que a pedra vista no sonho representava o reino divino, eterno e inabalável. O silêncio tomou conta da sala do trono. Nabucodonosor, confrontado com a revelação e a incapacidade de seus próprios sábios e astrólogos em desvendar o mistério, prostrou-se diante de Daniel, reconhecendo: verdadeiramente, teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios ocultos. Desde então, Daniel foi exaltado em Babilônia, tornando-se o chefe de toda a província e dos sábios. No entanto, Daniel estava ciente de algo que o rei ainda não havia compreendido plenamente. Apesar de se sentir invencível, o reinado de Nabucodonosor, assim como todos os outros, estava destinado a terminar. Confrontado com a inevitabilidade de seu destino, Nabucodonosor mandou construir uma estátua inteiramente de ouro, imensa, com mais de 27 metros de altura, não apenas a cabeça, mas toda ela, numa tentativa de desafiar a profecia e afirmar a perenidade de seu império. Convocou governantes, príncipes e sábios de seu império para a planície de Dura, para a grandiosa inauguração. No dia marcado, a voz do arauto ecoou solenemente: a todos os povos, nações e línguas, assim que ouvirem o som dos instrumentos, prostrem-se e adorem a estátua de ouro que Nabucodonosor ergueu. Aquele que não se prostrar e adorar será imediatamente lançado numa fornalha de fogo ardente. Assim que a música começou, milhares se ajoelharam em reverência, desde os mais altos governantes até os cidadãos mais humildes. Todos, exceto 3, que permaneceram de pé desafiando a ordem do rei. Os governantes de Babilônia, ao perceberem que alguns não se prostraram, apressaram-se em informar o rei. Um dos oficiais então falou a Nabucodonosor: ó rei, que vives para sempre, alguns dos judeus que colocaste sobre os negócios de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, não obedeceram ao teu decreto. Eles não adoram os teus deuses, nem se inclinam diante da tua estátua. Furioso com a notícia, Nabucodonosor convocou os 3 jovens e lhes ofereceu uma última chance de obedecer. Diante deles, Nabucodonosor falou com uma voz ameaçadora: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis aos meus deuses, nem vos curvais diante da minha estátua? Darei a vocês mais uma chance. Ao som da música, se prostrarem e adorarem, tudo estará bem. Mas se recusarem, serão lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Os jovens responderam: com coragem, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos perante ti nesta questão. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar. Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas mesmo que não o faça, saiba que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ergueste. Irritado, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o usual e comandou que os soldados mais robustos do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem nas chamas. A fornalha estava tão quente que os soldados que executaram a ordem morreram queimados pela intensidade do calor. Enquanto todos observavam, esperando o fim dos 3 jovens, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor, do seu trono, levantou-se, espantado, e perguntou: não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Seu conselheiro confirmou, mas o rei exclamou: vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo sem se queimarem, e a aparência do quarto é como a de um deus. Todos os presentes se aproximaram e observaram o milagre. Sadraque, Mesaque e Abednego caminhavam dentro da fornalha, acompanhados por uma figura luminosa, cuja presença ninguém podia explicar. Nabucodonosor então se aproximou da fornalha e clamou:
Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham até aqui. Os 3 jovens saíram das chamas ilesos. Nem um único cabelo de suas cabeças havia sido chamuscado. Suas roupas estavam intactas e não cheiravam a fumaça. O silêncio que se seguiu falava por si só. Todos reconheceram o poder do Deus que eles serviam, um testemunho vivo da proteção divina em meio ao fogo. O Deus de Israel havia respondido a Nabucodonosor. Superado pela revelação divina, o rei mais poderoso da terra caiu de joelhos, exaltando: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum outro Deus pode libertar desta forma. Impressionado, Nabucodonosor emitiu um decreto. A partir de hoje, ninguém em meu reino deve falar mal deste Deus, pois não há outro como ele. Os 3 jovens foram honrados e promovidos em Babilônia, mas enquanto a cidade celebrava, Nabucodonosor ainda não havia compreendido a lição mais profunda que logo aprenderia: o domínio absoluto do Deus Altíssimo. Apesar de todas as provas, dos sonhos revelados e do milagre na fornalha ardente que presenciara, Nabucodonosor ainda se agarrava à ilusão de que sua glória era fruto de seu próprio poder. No seu íntimo, ele ainda acreditava na perpetuidade de sua grandeza, até que foi confrontado por um novo sonho perturbador. Nenhum dos sábios de Babilônia conseguiu interpretá-lo, até que chamaram Daniel, conhecido por Belar, líder dos sábios. Sei que em ti habita o espírito dos deuses, e nenhum mistério é demasiado complexo para ti, disse Nabucodonosor. Ao explicar seu sonho, viu uma grande árvore no centro da terra, alta o suficiente para tocar os céus, visível a todos e sustentando a vida com seus frutos. Deixem o tronco na terra, com as raízes presas por correntes de ferro e bronze. Humilhem-no até que mude de opinião, até que seja como os animais do campo e sofra pelas estações, continuou o rei, esperando que Daniel pudesse revelar o significado. Daniel ouviu atentamente e seu rosto empalideceu com o peso do entendimento. Ele desejava que aquele sonho se referisse aos inimigos de Nabucodonosor, não ao próprio rei, mas sabia que tinha de revelar a verdade amarga. Ó rei, a árvore que viste representas tu. Tua grandeza alcançou os céus e teu poder é incontestável. Mas chegará o dia em que serás derrubado. Serás expulso entre os homens, viverás entre os animais do campo e comerás grama como os bois. Teu corpo será banhado pelo orvalho dos céus, e isso perdurará por 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo governa os reinos dos homens e os concede a quem ele deseja. Tua grandeza se espalhou por toda a terra, e teu poder é inigualável, mas chegará o dia em que serás derrubado. Serás separado dos homens, lançado entre os animais do campo, comerás grama como os bois, e teu corpo será molhado pelo orvalho do céu. Isso durará por 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo governa os reinos dos homens. Daniel continuou: o tronco de tua árvore será deixado com suas raízes, porque teu reino será restaurado uma vez que reconheças que só Deus é soberano. Ó rei, ouve meu conselho. Acaba com teus pecados através da justiça e mostra misericórdia aos pobres, talvez assim prolongues tua prosperidade. O rei ouviu em silêncio, mas seu coração permaneceu endurecido. Os meses se passaram, 12 ao todo. Um ano inteiro para se arrepender e mudar, mas Nabucodonosor não alterou seu caminho, até que a arrogância que dominava seu coração foi finalmente quebrada. Numa noite iluminada sobre Babilônia, enquanto percorria seu palácio e contemplava a grandiosidade da cidade que construíra, ele proclamava sua própria glória. De repente, uma voz do céu soou, declarando: Nabucodonosor, teu reino te foi retirado, serás expulso entre os animais, comerás grama como os bois.
E passarás 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Num instante, a mente do rei se alterou. Sua humanidade desvaneceu, suas mãos começaram a tremer e ele caiu de joelhos como um animal. As portas do palácio se abriram em desespero, pois o poderoso rei de Babilônia havia se tornado menos que um homem. Nabucodonosor passou anos no campo vestido em farrapos, seu cabelo cresceu descontroladamente, suas unhas tornaram-se como garras. No entanto, após 7 anos, conforme os tempos profetizados se cumpriram, uma mudança ocorreu. Um dia, com o sopro do vento nas planícies, os olhos de Nabucodonosor se abriram e ele olhou para o céu. Nesse momento, sua razão retornou. Ele então caiu de joelhos, mas desta vez, não por orgulho ou por sua própria grandeza, mas em rendição completa. Ele exaltou o Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre. Seu domínio é eterno e seu reino dura por todas as gerações. Ele tem controle absoluto sobre os reinos da terra e ninguém pode contestar sua autoridade. Naquele momento decisivo, o reinado de Nabucodonosor foi restaurado. Sua glória retornou, seus príncipes o buscaram e ele reassumiu o trono de Babilônia. Porém, ele nunca mais foi o mesmo homem, pois agora conhecia a verdade. Não existia outro rei ou poder comparável, apenas Deus que governa os reinos da terra. Com o passar dos anos, Nabucodonosor faleceu e com ele terminou a era de seu domínio absoluto. Embora Babilônia ainda brilhasse como a joia do mundo, as sementes de sua eventual ruína já haviam sido plantadas. O novo rei, Belsazar, filho de Nabonido, era um líder fraco e arrogante que não havia aprendido com o passado. Babilônia parecia inexpugnável, protegida por suas altas muralhas, e até então ninguém havia conseguido conquistá-la. Entretanto, uma ameaça crescia no horizonte. O exército dos Medos e dos Persas, comandado pelo temível Ciro, o Conquistador, se aproximava. Apesar do perigo iminente, Belsazar não demonstrava medo. Na verdade, ele organizava festas opulentas, celebrando enquanto seus inimigos tramavam sua queda. Numa noite festiva, com as portas da cidade firmemente trancadas e as muralhas vigiadas, Belsazar sentia-se seguro em seu palácio. Em meio ao regozijo, ele ordenou: tragam as taças de ouro e prata que meu pai retirou do templo dos hebreus em Jerusalém. Beberemos nelas para honrar nossos deuses. Assim que os vasos sagrados foram trazidos, o rei e seus príncipes brindaram aos deuses de ouro, prata, bronze e pedra, mas a celebração foi abruptamente interrompida quando algo extraordinário aconteceu. A música cessou, os risos silenciaram e os dançarinos pararam, pois na parede do palácio algo inimaginável ocorreu. Uma mão humana, desprovida de corpo, surgiu do nada e começou a escrever na escuridão. As letras brilhavam como fogo e as palavras eram indecifráveis. O terror tomou conta do salão e o rosto de Belsazar empalideceu, seus joelhos tremiam e seu coração disparou. Em pânico ele clamou: tragam os sábios, os magos, os astrólogos para interpretarem isso. Os homens mais eruditos da Babilônia se reuniram, encararam a escrita na parede e a estudaram, mas nenhum deles conseguia decifrar ou entender o significado. O medo de Belsazar aumentou ainda mais, até que sua mãe, a rainha, se aproximou e sugeriu: não temas, ó rei. Existe um homem em teu reino, um mestre em interpretar sonhos e resolver mistérios. Seu nome é Daniel. Daniel foi conduzido à presença de Belsazar, que o encarou com uma urgência palpável. És tu, Daniel, o sábio que serviu a meu pai? Se conseguires interpretar as palavras na parede, serás vestido com roupas de púrpura, receberás um colar de ouro e te tornarás o terceiro governante do reino, propôs o rei. Mas Daniel,
com uma voz resoluta, replicou: podes guardar teus presentes ou dá-los a outro. Ainda assim, te revelarei o significado desta escrita. Antes de prosseguir, Daniel fez uma pausa e disse: ó rei, teu pai Nabucodonosor foi exaltado sobre todos, mas seu coração orgulhoso o levou à queda, transformando-o num ser bestial, até que ele reconheceu que o Altíssimo domina os reinos dos homens. Contudo, tu, ó rei, não aprendeste com seus erros. Exaltaste teu coração contra o Deus do céu. Profanaste os vasos de seu templo, adorando deuses inertes que não veem, ouvem ou conhecem. Por isso, essa mão escreveu a sentença. Todos no salão ficaram em silêncio enquanto Daniel apontava para a escrita luminosa na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim, leu ele, e todos escutavam atentamente enquanto ele interpretava. Mene significa que Deus contou os dias do teu reinado e decretou seu fim. Tekel indica que foste pesado nas balanças e achado em falta. Parsim revela que teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. As palavras de Daniel pairavam no ar como um veredito final. Belsazar tremia, percebendo que o fim estava próximo. Naquela mesma noite, enquanto a festa seguia e o rei zombava do divino, Ciro, o Grande, executava um plano astuto. As forças persas avançaram pelo leito seco do rio Eufrates, entrando em Babilônia sem enfrentar resistência, aproveitando a escuridão e a distração. Em poucas horas, Babilônia caiu. Belsazar foi morto, e com ele se desfez o império que parecia invencível. O domínio foi transferido para os medos e persas, conforme predito por Daniel. Sob a nova governança de Dário, Daniel manteve sua posição de destaque devido à sua sabedoria e integridade, sendo colocado acima de todos os príncipes e sátrapas. Contudo, a fidelidade de Daniel a Deus despertou inveja e animosidade entre os outros líderes, que não viam com bons olhos a influência de um homem tão devoto. A história de Daniel mostrava que, mesmo em meio a transições e turbulências, a lealdade ao divino sempre prevaleceria, mas também atraía a adversidade daqueles que valorizavam mais o poder terreno. Os príncipes persas, descontentes com o fato de Daniel, um hebreu, ser tão exaltado, tramaram contra ele. Devemos encontrar um erro nele, algum deslize, disseram. Mas mesmo após uma busca exaustiva, nada encontraram. Assim, criaram um plano explorando a devoção de Daniel a seu Deus. Apresentaram-se diante do rei Dário com uma proposta astuta. Ó rei Dário, que viva para sempre, propomos um decreto que exalte tua glória. Durante os próximos 30 dias, ninguém deverá fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Lisonjeado, Dário assinou o decreto, sem perceber a armadilha. Daniel, ciente do decreto, manteve sua rotina de oração. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas para Jerusalém e orou como sempre fazia. Os príncipes, espreitando, o flagraram e correram para informar Dário. Não assinaste um decreto que proíbe orar a qualquer outro que não seja tu, ó rei? Daniel, 3 vezes ao dia, ora a seu Deus e desobedece ao teu decreto. O rosto do rei empalideceu ao perceber que fora manipulado, e seu coração se apertou, pois sabia que, por lei, nada poderia mudar o destino de Daniel. Com pesar, ordenou que Daniel fosse levado à cova dos leões. Ao anoitecer, Daniel foi lançado na cova, onde as feras rugiam famintas. Dário, angustiado, disse a Daniel: que teu Deus, a quem serves continuamente, te livre. A pedra foi selada com o anel real e Dário passou a noite em vigília, sem conseguir dormir, atormentado pela preocupação. Ao raiar do dia, correu até a cova, removeu a pedra e chamou com uma voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus conseguiu te livrar dos leões?
A resposta de Daniel ecoou pela cova. Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente perante Deus e não cometi mal contra ti, ó rei. Ao olharem para dentro da cova, todos viram Daniel ileso, sem uma única ferida. Os leões, que antes eram uma ameaça mortal, agora jaziam mansos ao seu lado. Dário, aliviado e maravilhado, ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Os que acusaram Daniel foram então lançados na mesma cova e devorados pelos leões antes mesmo de tocarem o chão. Naquela manhã, Dário emitiu um novo decreto a todos os povos e nações sob seu domínio: que todos temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, e seu reino nunca será destruído. Seu domínio durará para sempre. Daniel foi libertado do poder dos leões e prosperou durante o reinado de Dário e depois no de Ciro, o Grande. Embora impérios mudassem e reis viessem e fossem, Deus permanecia soberano. Daniel serviu a múltiplos reis e testemunhou o surgir e o declínio de impérios, mas o que ele estava prestes a presenciar transcendia sua época, a Babilônia e até a Pérsia. No primeiro ano do reinado de Belsazar, ainda sob o domínio babilônico, Daniel teve um sonho e uma visão que revelariam o destino do mundo. Neste sonho, o primeiro animal que Daniel viu era semelhante a um leão com asas de águia. Ele observou as asas serem arrancadas e a fera erguer-se sobre 2 pés como um homem, a quem foi dado um coração humano. Seguiu-se a visão de um segundo animal, parecido com um urso, reclinado de lado com 3 costelas entre os dentes. Depois, um terceiro, animal que lembrava um leopardo, possuía 4 asas e 4 cabeças. Por fim, Daniel viu um quarto animal, terrível e poderoso, com dentes de ferro e uma boca que falava grandes coisas, diferente de todos os anteriores, que devorava e pisava tudo em seu caminho. Daniel estava perturbado com essas visões, questionando o significado do chifre arrogante que desafiava o céu. Antes de receber sua resposta, sua visão se expandiu para além dos reinos terrenos. Ele viu alguém vestido de branco como a neve, com cabelos como pura lã. Seu trono era de chamas de fogo e um rio de fogo fluía dele. Milhares o serviam e milhões estavam diante dele enquanto os livros eram abertos. Então Daniel viu um ser como o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, que se aproximou do Ancião de Dias e recebeu domínio, glória e um reino eterno que jamais seria destruído. Seu espírito ainda inquieto, Daniel desejava compreender, especialmente o quarto animal e o pequeno chifre que falava blasfêmias e guerreava contra os santos. Um anjo então se aproximou para esclarecer o mistério. Estes 4 animais representam 4 reinos que surgirão na terra, mas o reino dos santos do Altíssimo prevalecerá eternamente. O quarto animal é o mais terrível de todos e dominará com ferro e destruição. Deste surgirão 10 reis, e após eles virá um pequeno chifre que blasfemará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e a lei. Seu poder durará um tempo, tempos e meio tempo, mas ao final, a corte celestial julgará, seu domínio será retirado e o reino será entregue ao Senhor dos Senhores. Daniel foi libertado do poder dos leões e prosperou durante o reinado de Dario e, posteriormente, sob o domínio de Ciro, o Grande. Apesar das mudanças de impérios e reis, Deus permanecia como o soberano eterno. Daniel serviu vários monarcas e testemunhou o surgimento e queda de impérios, mas as visões que ele estava prestes a receber transcenderiam seu tempo, estendendo-se além de Babilônia e da Pérsia. No primeiro ano do reinado de Belsazar, enquanto Babilônia ainda dominava, Daniel teve um sonho. Este revelou visões de criaturas simbólicas que prediziam o futuro.
O primeiro era um leão com asas de águia. O segundo, um urso com 3 costelas, entre os dentes, seguido por um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E, por fim, um terrível animal com dentes de ferro e uma boca que falava arrogâncias. Daniel tremia ao tentar entender esses símbolos e o chifre arrogante que desafiava o céu. Sua visão, então, se expandiu para um cenário celestial, onde um ancião de dias, vestido de branco puro e com cabelos como lã, presidia sobre milhares. Diante dele, o Filho do Homem foi trazido em nuvens, a quem foi dado um reino eterno e indestrutível. Perturbado, Daniel ansiava entender especialmente sobre o quarto animal e o chifre pequeno. Um anjo explicou que essas criaturas representavam reinos que surgiriam na terra, mas o domínio final e eterno seria do povo dos santos do Altíssimo. Daniel despertou do sonho com o rosto pálido e o espírito inquieto. Embora entendesse o destino dos reinos mundiais e a glória do reino eterno de Deus, uma questão persistia em seu coração. Quando seu povo seria restaurado? Quando terminaria o exílio? Quando retornariam a Jerusalém? Procurando respostas, Daniel consultou os escritos do profeta Jeremias e descobriu que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Compelido, Daniel ajoelhou-se e orou fervorosamente, confessando os pecados de seu povo e suplicando por misericórdia e restauração. Durante sua oração, o anjo Gabriel foi enviado para oferecer compreensão e esperança. 70 semanas foram decretadas para encerrar a transgressão e trazer justiça eterna, culminando com a vinda do Messias, que enfrentaria grandes desafios. Visão final de Daniel ocorreu no 3º ano de Ciro. Em jejum e oração às margens do rio Tigre, Daniel teve uma visão ainda mais profunda. Viu um homem celestial cuja aparência era majestosa, e ao cair desfalecido, foi tocado e fortalecido por uma mão celestial. Não temas, Daniel, disse o anjo. Desde o primeiro dia em que buscaste entender e te humilhaste, tuas palavras foram ouvidas. Revelou que haveria uma grande tribulação, mas no fim, Miguel, o príncipe protetor de seu povo, se levantaria e haveria libertação para muitos dos que dormem no pó da terra. O pó da terra acordará. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e destruição eterna. Os sábios brilharão como o fulgor do firmamento e aqueles que ensinam a justiça à multidão como as estrelas para todo o sempre. Mas tu, Daniel, guarda estas palavras e sela o livro. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Daniel sentiu um tremor, pois tinha testemunhado o destino de seu povo, ascensões e quedas de impérios, o sacrifício do Messias, o tempo de angústia e a ressurreição dos mortos. Agora sua visão havia terminado. Guarda estas coisas, Daniel, pois estas palavras estão seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, e os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Descansa agora, pois no fim dos dias levantar-te-ás para receber a tua herança. E assim terminou o livro de Daniel, encerrando mistérios ainda por revelar. Deus governa a história. Impérios vêm e vão, reis mudam, mas seu reino eterno permanece. No fim dos dias, os justos despertarão e brilharão como as estrelas. Agradeço por terem se juntado a nós nesta jornada através do livro de Daniel. Este projeto exigiu meses de esforço, dedicação e recursos de nossa equipe. Foi um enorme desafio, mas também uma experiência gratificante. Fizemo-lo porque acreditamos na relevância e no poder dessas histórias e profecias para os nossos dias. Agora, precisamos do seu apoio. Se este conteúdo foi uma bênção para você e o fez refletir, ajude-nos a compartilhá-lo. Curta, comente e, mais importante, inscreva-se no canal. Isso é apenas o começo.
Em breve, traremos mais produções épicas que exploram os mistérios da Bíblia e as profecias ainda por se cumprir. Antes de encerrar, temos 2 vídeos especialmente selecionados para vocês. Um sobre o livro de Enoque e os Nefilins, explorando os mistérios dos anjos caídos e seu impacto na humanidade. O outro sobre o Apocalipse, onde examinamos as profecias do fim dos tempos e seu significado para nós hoje. Ambos são altamente recomendados e tenho certeza de que ficarão surpreendidos. Continuem explorando conosco os segredos escondidos nas Escrituras até o nosso próximo vídeo. Deus os abençoe. Amém.